Bom dia ou boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com o PET, volume 6, do 8º ano do ensino fundamental de língua portuguesa. Tudo bem? Vale ressaltar que essa teleaula vai estar disponível na plataforma do YouTube, como mais uma opção de acesso para o seu responsável, para que assim ele faça chegar essa teleaula até você. Lembrando que o objetivo dessa teleaula é auxiliar você na resolução do material do PET, por isso é importante que você esteja em mãos com o material do impresso do PET, tá bom? É um material que propõe uma atividade de leitura e interpretação textual, tá ok? E eu acredito que vai ser uma aula breve, bem simples, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula. Atividade 1. Leia os textos a seguir e responda às questões. Aí repetiu aí, desculpa, tá, pessoal? Urubus e sabiás. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza bicadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso fundaram escolas e importaram professores. Gargarejaram dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos. E o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem, até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos, tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos de seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados, não se ouve canto de sabiá. Então, isso aí, pessoal, é o que a gente fala. É um tipo de texto, vamos falar assim, que dá características humanas aos animais, tá certo? É, eles conversam, né? Eles ganham características humanas. Essa coisa de diploma é uma coisa bem humana, né? A gente sabe, como o próprio texto diz, que não é uma habilidade nata dos urubus cantar, né? Eles tiveram que se esforçar, segundo a história, para eles poderem cantar. E os outros passarinhos que foram expulsos da floresta, eles têm essa habilidade inata, ou seja, eles já nascem, né? É instintivo, eles terem a habilidade do canto. Então, é interessante isso daí. Quando a gente fala que é um texto que dá características humanas aos animais, e no final tem uma moral, a gente vai chamar isso aí de uma fábula, tá certo? Tipicamente uma história que pode-se dizer que está vinculada ao público infantil.
Tudo bem? Então, é uma fábula que tem a antropomorfização, né? Ou seja, dos animais, ou seja, os animais ganham características humanas e no final da história tem uma moral, tá certo? Então, vamos continuar aí. Número 1. O que gera o conflito no enredo? O conflito é gerado pelo fato de os urubus exigirem atestado de competência dos outros passarinhos que já nasciam naturalmente com a habilidade de cantarem. Número 2. Escreva com suas palavras o desfecho do texto. Lembrando, pessoal, quando ele usa aquela expressão com suas palavras, ele quer a sua opinião, tá ok? Ele não quer que você simplesmente assista essa teleaula e copie a resposta. Tudo bem? Ele quer saber a sua opinião. E como eu sempre falo, você tem todo o direito de discordar da minha resposta. Tudo bem? Então, você tente responder. Use a minha resposta, o que você está vendo aí, apenas como um modelo, tá certo? Modelo não no sentido de a resposta ser a única opção correta, mas só um modelo para você poder produzir o seu, tá certo? Então, evite de copiar, tá ok? Então, vamos para a resposta. Na moral da história, em terra de urubus diplomados, não se ouve canto de sabiá, nos é apontada a censura das habilidades natas dos passarinhos em detrimento do canto diplomado dos urubus. Então, continuando. Número 3. Agora descreva com suas palavras a situação inicial do enredo. Lembrando, se está com suas palavras, não copie a resposta. Dê a sua resposta, tá bom? É só um modelo de respostas que vocês vão ver aí. Tá ok? Então, vamos continuar. Os urubus se esforçam fazendo cursos e concursos para desenvolverem a habilidade do canto, pois é sabido que, naturalmente, urubus não cantam. Número 4. Marque um X nas características do gênero do texto lido. Então, o que aparecer de vermelho, pessoal, vocês podem entender como X, ou seja, vermelho é a resposta, verde não é a resposta, tá bom? Então, vamos lá. É um texto informativo? Não, como eu disse, é uma fábula, tá certo? Então, não é a resposta. A segunda, é um texto escrito em prosa? Sim, certo? É a forma que foi escrito o texto. Existem duas formas que a gente conhece, prosa ou verso, tá certo? Prosa a gente pode caracterizar como o texto está distribuído em parágrafos, tá certo? Em verso, como o próprio nome diz, o texto está organizado em versos, que não é o nosso caso. Então, essa aí é uma resposta. É um texto escrito em prosa. Depois, o narrador é um narrador personagem, isto é, participa da história? Não, né, pessoal? O narrador é simplesmente um narrador observador, tudo bem? Então, essa aí não é a nossa resposta. A próxima. Esse texto é uma fábula? Sim. Lembra que a gente falou que caracteriza uma fábula por antropomorfização, ou seja, quando os animais ganham características humanas, eles falam, eles dialogam, eles têm atitudes humanas, e no final da fábula sempre tem uma moral da história. Então, é essa que é as características principais da fábula, antropomorfização e moral da história no final, tá ok? Então vamos continuar. A situação inicial envolve urubus. Sim, né? Então essa aí também é uma resposta. Lembrando, vermelho são as alternativas que são resposta do exercício, tá bom? Então continuando. O texto é narrado em terceira pessoa, tá certo? Quando ele fala dos urubus, os urubus, isso aí está realmente caracterizado como um texto em terceira pessoa. Ou seja, o narrador, ele é observador, ele não participa dos fatos narrados. Tudo bem? Então, atividade número 2. Leia o texto a seguir e responda. Diamantes ao cair da tarde. À saída de Belo Horizonte, pergunto ao motorista de caminhão o que devo fazer para ir a Diamantina.
A estrada onde estou, pelo jeito, me levará direto para Brasília. O senhor vai em frente, passa por baixo de duas pontes, depois dobra à direita quando passar pela primeira ponte. Primeira ou pela terceira? Pela primeira, depois da segunda. No que depender de informações desses meus conterrâneos, acabo indo para a casa da mãe Joana. Pergunta a este outro: no posto de gasolina, a distância dali até Diamantina. Não é muito perto, não, mas também não é longe, informa ele sério. Quanto tempo vou levar daqui até lá? É conforme, uai. Se correr muito, leva pouco. Se correr pouco, leva muito. Então, é um texto, tipo, o pessoal tá brincando exatamente com o linguajar do mineiro, a forma dele se comunicar, tá bom? Então, ele tem um tom humorístico, tá certo? A intenção desse texto aí é entreter, entretenimento, tá bom? Então, ele está falando que o mineiro, ele tem dificuldade de dar informação, tá certo? O mais engraçado ali no final que eu achei que o tempo que você leva, se você correr muito, você leva pouco tempo. Se você correr pouco, você vai levar muito tempo. Isso é uma informação nem um pouco precisa, né, pessoal? Então, eu achei interessante esse texto, tá bom? Então, vamos continuar. Número 1. O conflito do texto se dá quando as pessoas não sabem informar, Joana explica melhor que todos, o jovem não entende informação, o rapaz quer ir a Diamantina. Qual que é a melhor resposta do texto? Do exercício, né? As pessoas não sabem informar, tá bom? Então vamos continuar. Número 2. Podemos dizer que o texto lido é narrado em primeira pessoa, o narrador participa dos fatos? É, Até agora é o que faz mais sentido, né, pessoal? B. Primeira pessoa, o narrador não participa dos fatos. C. Terceira pessoa, o narrador participa dos fatos. Terceira pessoa, o narrador não participa dos fatos. Então, ó, quando a gente fala que o texto está em primeira pessoa e o narrador é um narrador personagem, quer dizer que o narrador, ele não simplesmente conta os fatos, ele participa dos fatos. Então, a nossa resposta é letra A, primeira pessoa, o narrador participa dos fatos. Tá ok? Então, continuando. Número 3. Qual o propósito comunicativo do texto lido, né? Lembrando que, como ele tem esse tom humorístico, a intenção do texto é entretenimento, ou seja, entreter o leitor, tá bom? Então vamos para a resposta. O tom humorístico do texto aponta a um propósito de entreter e divertir o leitor. Tudo bem, pessoal? É, Pessoal, esse é o fim da nossa teleaula de hoje, tá bom? De língua portuguesa, primeira semana, volume 6, do oitavo ano, tá ok? Eu espero que o objetivo dessa teleaula esteja sendo alcançado, que é auxiliar vocês na resolução das atividades do PET, tá bom? Eu desejo a vocês que vocês fiquem com Deus e até a próxima teleaula.